um momento muito complicado em relação até mesmo relacionamento de quem está jogando no Brasil e está jogando no exterior. É lógico que os grandes nomes ultimamente têm sido aqueles jogadores que estão lá no exterior e tal, a gente procura entender dessa maneira, mas o problema é que nos últimos anos não foram valorizados, não foi valorizado o principal campeonato do futebol brasileiro. E isso tem um preço. O Campeonato Brasileiro é o único lugar do mundo que não para quando tem jogos de seleção. Todos os lugares do mundo, eu fui técnico em diversos lugares, quando tinha seleção, meus times, todo mundo embora, mas não tinha jogo do time. A gente às vezes treinava com 10 jogadores, 5, porque os jogadores dos times eram todos convocados. Sim. Então, quer dizer, você imagina, agora o Flamengo, vamos ter essa outra situação. O Flamengo vai jogar aí, em 9, contratou diversos jogadores das suas seleções da América. Vai ter umas 9 rodadas que vai ter data FIFA que não vai contar com o seu plantel. Não é? E assim tem outros. Sim, com certeza. Vários times vão perder os jogadores. Ano passado foi isso também. Sim. Fica ruim para o treinador, que se ele trabalhou num time, convoca do adversário, vamos dizer que ele convocou porque quer prejudicar o cara, convocou pensando em ajudar um outro time. E eu acho que os jogadores também, questão de base, estão saindo muito cedo do Brasil. E aí a base, quando vai jogar, se não for data FIFA, as competições de base, elas não são em data FIFA. E com isso, muitas vezes você não pode jogar com a tua melhor seleção. Pelo que eu soube, o Ramon, por muitos jogadores, já os clubes não liberaram. Exato. Né? Eu joguei pré-olímpico com a seleção, nós ganhamos, fomos campeões lá na Colômbia, para a Olimpíada de Munique 72. E aquelas seleções sul-americanas foi a base para a disputa da Copa Independência em 72, que foi jogada no Brasil. Então as outras seleções eram todos jogadores de top, seleções fortes. Mas nossa seleção era uma seleção que quase todos os jogadores já estavam jogando nos profissionais aqui do Brasil. Então a gente segurava bem a peteca. Então hoje o cara, o melhor, tá lá se o Endrick, por exemplo, que jogou, se ele tivesse já na Espanha, o Real Madrid não ia liberar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, não há essa ligação da direção da CBF com os clubes. Mostrar para eles a importância que é você estar numa Olimpíada com uma seleção de futebol e trazer os melhores. Aí a culpa vai cair só em cima do treinador? Não é, cara. Isso é falta de um bom relacionamento. Ou do presidente, ou do CEO, ou quem quer que seja. Mas tem que haver uma ligação nesse sentido. Então, hoje, o Brasil vive um momento muito difícil a seleção brasileira está disputando uma eliminatória e está em 6º lugar. A única coisa que está faltando é isso, é não ir numa Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Aí não dá, hein? Eu sempre fui favorável a uma oportunidade ao Dorival Júnior na seleção. Sempre disse que quando estava negócio de Ancelotti aí, tinham 3 nomes, eu sempre falei no nome do Dorival, o nome do Renato, o nome do Cuca. Foram treinadores que conseguiram Libertadores, eu sou sempre pela meritocracia, conseguiram brasileiros, conseguiram competições importantes, disputar Mundial, mesmo perdendo, mas disputaram. Então, tem um currículo de vivência, de experiências muito grande, jogos mata-mata, jogos decisivos. Então, eu acho que você tem que optar por isso. Tá, o Dorival Júnior é um momento complicado, mas tomara que ele, com a capacidade dele, com o talento que Deus deu a ele possa conseguir. E ele já vai ter
jogos interessantes, você falava aí dos amistosos, Espanha e Inglaterra, lá na Europa. O Neymar está se recuperando de uma lesão. Não vai conseguir jogar. Não vai conseguir. O Neymar deve voltar em agosto a jogar lá no Al Hilal. Você acha, Zico, que Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, entre outros jovens jogadores brasileiros que estão se destacando lá fora, eles podem formar uma seleção, agora com o trabalho do Dorival, que surpreenda de novo o torcedor brasileiro? E por que eu estou dizendo surpreender? Porque em 2002 e em 94, quando ganhamos, a torcida brasileira não acreditava. Isso. Quem viveu a época sabe disso. Você acha que agora é possível isso, 2026? Eu acho que é possível se ele conseguir abrasileirar a seleção brasileira. Entendeu? Para que o grande trunfo hoje do sucesso do Vinícius Júnior é que ele voltou a jogar como um jogador brasileiro. Porque ele pegou um treinador que quer que ele jogue a brasileira. De dribles, de jogadas individuais e tal, assim como o Rodrigo. Eles cresceram com o Ancelotti. Sim. Tiveram sequência de jogos, porque o Ancelotti tem um conhecimento grande, jogou com jogadores brasileiros, foi técnico de brasileiros, campeão com jogadores. Então ele sabe o potencial do jogador brasileiro. Você vê que o Vinícius Júnior com o Zidane não tinha essas oportunidades todas. Não, ele cresceu muito com o Ancelotti. Com o Ancelotti, ele virou o melhor, entendeu? É fantástica a trajetória dele. É fantástica a trajetória dele, exatamente. E do Rodrigo a mesma coisa. Também, é verdade. Botou um garoto para jogar numa posição quando saiu o Benzema, que não tinha, e ele botou ali, confiou, e o moleque deu conta do recado. Então, eu acho que é importante isso, o treinador. Você vê agora o Tite acredita muito no Cebolinha. Ele no Everton, ele botou, ele deu continuidade, sequência. Ele é outro jogador. Então isso é importante também quando o técnico tem confiança em você. Pelos dois lados. Quando bota, quando não bota, tu também dá uma queda. O cara, sabe? Então eu acho que isso hoje eles têm não tem assim, não vou dizer, vão liderar a seleção. Não é o feitio deles. Mas eles podem passar a voltar a ter o respeito que a seleção brasileira sempre teve, que hoje você não pode entrar uma seleção, jogar contra o Marrocos, botar qualquer time lá e tal, e correr o risco do que correu de perder, sair fazendo experiência com todo mundo, não. Eu não sou muito favorável a isso, não. Sou favorável a seleção vai jogar, vamos botar o que tem de melhor. Boa sorte, Dorival! Boa sorte, o Brasil é isso aí.